Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós mais uma vez com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos a olhar para Atos, capítulo 5, desde o versículo 1 até o versículo 11. Este é um momento muito importante no início da Igreja. Desde o dia de Pentecostes, o Senhor tem acrescentado à Igreja almas e mais almas, tem usado os apóstolos de uma forma muito poderosa, tem feito com que a Igreja viva algo, ou as pessoas que foram incorporadas à Igreja vivam algo que nunca tinham experimentado. Assim, e vejam a grande mão de Deus, o grande poder de Deus a agir nas suas vidas, não é? Vemos coisas maravilhosas e quando entramos no capítulo 5, a nossa expectativa é continuar a ver coisas incríveis. Mas nós sabemos que na Igreja nem sempre tudo é incrível. Assim, continuamos a ser pessoas com pecado, continuamos a ser pessoas que lutamos contra a carne e que muitas vezes somos influenciados pelo nosso grande inimigo, Satanás. E depois esta passagem de hoje mostra o que acontece quando crentes dentro da Igreja abrem os seus corações, os seus ouvidos, os seus olhos para as mentiras de Satanás. E foi exatamente o que aconteceu com Ananias e Safira. Assim, eles tinham uma propriedade, eles venderam essa propriedade e muito provavelmente eles disseram que tinham vendido essa propriedade por X e que iriam dar todo esse dinheiro para Deus, para que Deus pudesse fazer uma grande obra com esse dinheiro. Mas nós nos apercebemos que tudo foi uma farsa, que era mentira, que Satanás influenciou-os para fazer algo que não era verdadeiro. Então vem um momento muito triste, mas também muito importante para a Igreja, que sempre custa a todos nós, que é a disciplina na Igreja, o que é que Deus faz. Agora, é importante também pensar que aspectos fazem com que Deus tivesse agido desta forma. Não é? Sabemos que Deus é sempre o mesmo, Deus não muda. Assim, às vezes temos a tendência de dizer o Deus do Novo Testamento é um pouco mais suave assim, do que o Deus do Antigo Testamento. Mas a verdade é que o nosso Deus não mudou em nada. E se Ele não age como agiu hoje, é porque os homens, sim, mudaram ou se arrependeram. E provavelmente Deus age com muitos como agiu com Nínive. Assim, que se arrependeu do mal que iria fazer com eles, porque viu que eles mudaram, que já não são aqueles que antes eram em pecado, em coisas que desagradavam a Deus. Hoje olhamos então para pecados que podem trazer um grande juízo de Deus para as nossas vidas. O primeiro deles é a mentira. Agora, é óbvio, quando nós pensamos na mentira, pensamos sempre num pecado respeituoso, um pecado que pode ser facilmente ultrapassado ou tolerado pelo nosso grande Deus, na sua grande misericórdia por nós. Não há dúvidas que Deus tem uma misericórdia incrível, incompreensível para conosco. Mas também é verdade que a mentira é algo que, segundo as Escrituras e principalmente no Novo Testamento, assim, é algo que Deus fala claramente como que o aborrece, como que Ele odeia esse pecado, não é assim? Por exemplo, nós nos lembramos em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ensina acerca de não entristecer o Espírito Santo. Nessa mesma passagem, ele ensina, não digam a mentira uns aos outros, mas falem a verdade entre vocês. Assim, em outras passagens, nós aprendemos que a mentira tem uma origem. Em João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus afirma que Satanás é o pai da mentira. Assim, que ele tem mentido desde o início, que ele é homicida desde o início. E notem, a mentira é tão má, tão pecaminosa, não é assim? Que ela tem origem em Satanás e ela vem influenciar as nossas vidas, fazendo com que pequemos uns contra os outros e, em última análise, contra o Senhor Jesus Cristo. Agora, por causa dessa mentira, o Senhor agiu. Mas um outro pecado que se misturou com esta mentira foi a hipocrisia. Assim, a mentira era clara, era dizer que estavam a dar todo o dinheiro. Mas o problema é o que é que eles queriam com isto? Qual era o objetivo de Ananias e Safira? E é um pecado que hoje continua a manchar muito das nossas igrejas, que é a hipocrisia espiritual. É a ideia de eu querer passar uma imagem, uma reputação que não é real na minha vida.
Deus que me conhece, Deus que sabe tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu digo na intimidade. Assim, Ele sabe que eu realmente não estou a ser verdadeiro tantas vezes em muitas coisas. Então, a hipocrisia é algo que moveu o coração de Deus para agir desta forma com estes dois crentes, este casal. Assim, eles queriam mostrar uma coisa que não era verdade. E é preciso cuidar o nosso coração quando na igreja queremos passar uma imagem, assim, para todos aqueles que pertencem à família de Deus, que Deus, que nos conhece, desaprova. E Deus tem que ser mais importante para mim e para ti. Em terceiro lugar, é a ganância. Não é? Por o dinheiro ser o tema também deste capítulo, assim, a venda de uma propriedade. Não há dúvidas de que Ananias e Safira foram gananciosos. Assim, foram mentirosos, foram hipócritas ao querer passar uma imagem que não era real, mas ao mesmo tempo gananciosos. Assim, e o dinheiro é sempre um problema, o dinheiro mexe com o coração de muitas pessoas. O dinheiro faz com que muitas vezes as pessoas que sempre estão caladas ao longo do tempo na igreja, numa assembleia, falem abertamente sobre o dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro é algo que tem um peso nos seus corações. E por causa da ganância, por causa da cobiça deste casal, o Senhor puniu-os severamente. Agora, estes três pecados, não é assim, o que segundo o texto, atingem a Trindade. O Espírito de Deus está envolvido nisto, o próprio Deus está envolvido nisto, o Espírito do Senhor está envolvido nisto. A Trindade, não é assim, é mostrada neste texto para revelar-nos que estes são pecados graves, dos quais eu e qualquer crente deve cuidar nos seus corações. Agora nós vemos, Deus tem sempre um propósito santo. Deus sempre tem um objetivo quando age na sua disciplina. Não é? E o objetivo é trazer temor, trazer santidade, pureza para a igreja. E por duas vezes o texto vai nos ensinar que houve temor daqueles que viram, daqueles que ouviram aquilo que tinha acabado de acontecer. E é exatamente o que Deus quer fazer quando a disciplina vem sobre as nossas vidas ou a vida daqueles que estão à nossa volta. Temor. Então, irmãos, cuidem-se que este exemplo de Ananias e Safira seja bom para nós, para não cairmos no pecado, para não falharmos contra o nosso grande Deus. Assim, então, cuidemos os nossos corações da mentira, da hipocrisia, da ganância, porque isso irá trazer da parte de Deus juízo para as nossas vidas. Assim, que sejamos honestos, falando sempre a verdade, que sejamos autênticos, que mostremos aquilo que somos e quando estamos errados, que sejamos humildes para aceitar a repreensão, a correção daqueles que são de Deus, daqueles que amam as nossas vidas e que querem ver-nos mais próximos de Deus, mais homens e mulheres de Deus. Assim, e por último, amem as coisas de Deus. Não amem o dinheiro, não amem as coisas deste mundo. Assim, estas coisas, como o dinheiro, elas vão ficar neste mundo, vão perecer. Mas vamos agarrar-nos às coisas que são eternas, às coisas lá do alto. Assim, então, que cada um de nós seja encontrado assim, com a sua boca, o seu pensar, assim, em relação às coisas espirituais e não às coisas que são temporais. Que possamos ter temor no nosso coração em todas estas áreas. Que nos disciplinemos a nós mesmos para não sermos um dia um exemplo de juízo para com os outros crentes da igreja. Que Deus os abençoe e bom dia.